louvamos por esse maravilhoso momento em que temos a oportunidade de estar na Tua presença, apresentando o nosso corpo para o sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. É o nosso culto racional nesta noite, Senhor. Obrigado, Pai, porque podemos cantar louvores e podemos cultuar-te, Pai, e junto como igreja desfrutar de quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, até a hora dos seus vestidos, porque aqui, aí na tua casa, o Senhor ordena a sua bênção. Te louvamos, Pai. Teu é o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. 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 Aleluia. Está meio fraco, mas é o frio. Queridos, abra tua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 21. E eu quero compartilhar com vocês uma breve palavra. Gênesis 21, do 14 até ao 20, diz assim: levantando-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água e pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu, e ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de uns arbustos, e afastando-se foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta-te, o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo Deus os olhos, viu ela um poço d'água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu-lhe de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e tornou-se flecheiro. Amém? 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 Aleluia. A palavra de Deus é viva e eficaz. E nesta noite Deus tem uma palavra para realmente fazer de você ainda mais fortalecido na sua palavra e na força do seu poder. Amém? Quantos creem nisso? Digo amém. Amém. Então larga a tua Bíblia agora no banco e faça algo agora. Larga a tua Bíblia no banco, isso. Largue ela. Olhe para as duas mãos e aplauda a palavra do Senhor. Aleluia! Aplauda a sua palavra, que é viva e real, fiel e verdadeira. Amém? Aleluia! Aleluia! Assentai-vos. Eu falei para minha esposa que eu ia falar sobre Zelofade hoje, né? Um homem que depois de morto deu um bom exemplo. Depois vocês estudam em casa, que está em Números 27, sabe? Mas aí fomos na sala de oração, aí o pastor, né, eu vou obedecer ele me disse que o meu pai dizia que o bom carpinteiro é aquele que pega um prego e com 3 marteladas resolve o problema. Se der 4, esquenta o prego e entorta. Então, é só 3 marteladas hoje. Glória a Jesus. Amados, esse texto, ele fala realmente de algo muito lindo e maravilhoso, o cuidado de Deus para com os seus. Hoje eu estava a pregar lá em Mandirituba à tarde, me lembrei, pastora Raquel, do tempo da cruzada, 3 horas da tarde pregando.
Coisa mais, olha, irmãos, é muito bom o culto à tarde. Amém. Nós cantava nas cruzadas, estão ouvindo aquele eco de aleluia, aquele, glória a Deus. É só nós, pastora, né? Não, mas eles vão se lembrar dessa. Não importa a igreja que tu és, se atrás, se o teu coração é igual ao meu, dai-me a mão e meu irmão será. Pastor velho é isso. Pastor velho é isso, é nostálgico, né? Mas, amados, essa linda passagem que nós lemos nos mostra as aflições de um homem que era para ser solução, fala de Ismael. Ismael era para ser a solução de um casal que recebeu uma promessa de Deus, mas não entendeu a promessa de Deus. Já Sara com seus 90 anos e Abraão com seus 100 anos, eles não falavam mais de pediatria, mas sim de geriatria. Se você observar, por exemplo, vai ver que Sara, quem aqui trabalha na área da enfermagem, quem é médico aqui, aos 90 anos já passou da menopausa, e aí já o útero já não é mais o mesmo, as trompas não são mais a mesma, né? E as glândulas mamárias já secaram-se. Mas Deus disse que Ele iria fazer da semente, né, ali usando Sara e Abraão. Mas eles acharam que Deus estava demorando muito e fizeram algo que deu na cabeça. Assim como eu e vocês, às vezes de vez em quando faz, me deu na cabeça, eu vou fazer. E eles fizeram isso. Ela chamou a escrava, Agar, e disse para Agar: venha coabitar com meu esposo e dai-nos um filho, que ele será a promessa. Mas não era isso que Deus disse. Eu estou sendo rápido aqui para que vocês possam entender. E aí nasceu desse fruto de Abraão com a escrava, veio Ismael. Ismael, ele já com seus 13 anos foi circuncidado. Aonde está isso? Está aqui em Gênesis 17, 25. Coloca ali para nós, só para vocês entenderem. Porque eu já vi muita gente falar que Ismael era pequenininho. Não, Ismael já era chiru velho. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando lhe foi circuncidado a carne de seu prepúcio. 13 anos. Agora coloca no 17 ali, por favor, 17 e 17. Olha só. Então, caiu, bota 17 e 21. 17 e 21, isso. 17, 21. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara dará à luz nesse tempo determinado, no ano seguinte. Então, quando nasceu Isaque, com quantos anos estava Ismael? Não, 14. Depois de um ano, veio agora Isaque, estava com 14 anos. Então, queridos, o que nós entendemos? Que já Ismael já tinha aprendido bem, realmente, tudo aquilo que Abraão poderia ensiná-lo. E uma das coisas que eu observo, Ismael já estava sendo criado como aquele filho amado, como aquele filho sabendo que ele era herdeiro de uma aliança que Deus fez com Abraão. Mas a esposa de Abraão, Sara, pelo um milagre de Deus, aquele que traz à existência aquilo que não há, aquele que faz o que é impossível para mim, é possível para ele. Diga para mim, o que é impossível para mim é possível para Deus. Mais uma vez, o que é impossível para mim é possível para Deus. Você tem que crer nisso, amém? Você tem que crer que quando chegar o teu limite, agora começa o agir de Deus. E é isso que nós vamos aprender nessa breve reflexão. Amados, observamos aqui que agora nasceu Isaque. E quando nasceu Isaque, ele já estava aproximadamente, segundo nós lemos aqui, com 14 anos. E Isaque começou a crescer, a crescer, a crescer. E o que aconteceu, você pode observar comigo aqui, no 21:9, coloca ali, 21:9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia,
o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. O que é caçoar? Lá no Rio Grande do Sul a gente fala muito caçoar. Caçoar é implicar. Alguém conhece esse termo indicar? Ele indicava com a criança, indicava, brigava. Ou seja, os jovens mais modernos, o famoso bullying, né? Ele indicava, brigava. E aí Sara ficou indignada, irritada. E o que aconteceu, amados? Agora ela disse: despede este menino, eu não quero mais saber dele aqui. Eu não quero participar dessas coisas, vendo o meu filho agora sendo realmente achovalhado por esse filho da escrava. E observamos aqui, olha só, no 14, 21, 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água e pô-lo às costas de Agar. Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante, pelo deserto de Berseba. Se coloque no lugar de Ismael, irmãos. Ismael, ele estava achando que ele era herdeiro, achando que ele realmente estava agora vivendo no país de Alice, no País das Maravilhas. Oh, meu pai é um homem rico, o meu pai é um homem que tem a promessa de Deus. Oh, o meu pai agora vai me deixar uma grande herança, uma grande herança. E sem demora, aquilo que parecia solução agora virou um problema. Agora Ismael virou um problema para aquela família. E aquele problema agora, os que eles pensaram: vamos despedir esse menino, eu não quero mais esse menino aqui junto. E agora você imagina que ele agora sentiu-se rejeitado, se sentiu humilhado, se sentiu desamparado. Tantas coisas aquele menino começou a sofrer, e a sua mente agora ficou um turbilhão, hipertrofiada de problema. O que hei de fazer? E olha só, de madrugada, não teve nenhuma conversa. Abraão não chegou e disse assim: filho, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um pedaço de terra, tu leva as tendas, tu leva isso, sabe? Tu já é um jovem já de 14 a 17 anos, quem sabe, né? Nesse período aí. Você já é um jovem, tu sabe te defender, vai tu e a tua mãe. Não, diz assim: vai de madrugada. O que passou na mente daquele menino? E aquele menino então saiu junto com a sua mãe. E nós lemos aqui no 14 o que aconteceu. Abraão pegou um odre de água e pão. Queridos, o odre d'água, como é que era feito o odre d'água? Alguém sabe como é que era feito? Isso aí já caiu na prova lá do Tinho, né? Era pele de cabra ou de cabrito. E essa pele eles costuravam e faziam com que ela ficasse impermeabilizada, e colocavam água dentro daquela pele de cabrito ali. E aproximadamente uns 18 litros de água a 20, depende do tamanho do cabrito ou da cabra. Agora vocês imaginam, ela já saiu com aquele peso nas costas. E quando ela pegou o odre e o pão, é como se Abraão dissesse: o filho é teu, te vira. Vocês já pararam para pensar como ficou aquela mulher que era escrava, e agora o que hei de fazer? E aqui o texto fala que como ela saiu, despediu ela, saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Sabe, essa é a situação de quem é desprezado, de quem é humilhado, de quem realmente agora pensava que tinha: oh, eu estou bem, agora meu pai é rico, eu estou bem estruturado. E do dia para a noite, de madrugada, se sentiu o mundo desabar na sua cabeça. E vocês imaginam Ismael, ele já tinha esse entendimento: tudo isso está acontecendo por minha causa. Agora a autocomiseração começou a pegar Ismael. A Bíblia não diz isso, mas nós interpretamos que tenha sido assim, porque imagine você morando numa situação maravilhosa, um pai que te dava carinho, um pai que te orientava, e logo você, quando vê, não tem mais nada disso. Assim estava Ismael. Ismael, então, ele estava errante pelo deserto. Essa é a situação que se encontra alguém desamparado, alguém que foi órfão, alguém que realmente agora tinha alguém que lhe dava direção, alguém que lhe orientava, agora sentiu-se o que veio fazer.
E a sua mãe, como escrava, também não sabia o que ia fazer. Mas ela saiu errante pelo deserto de Berseba. Lá no Rio Grande do Sul a gente fala assim: mais perdido do que cachorro quando cai de mudança. Assim estava essa mulher: o que vou fazer? Para onde vou? E começou a caminhar. E ela estava confiando no quê? No pão e na água. Mas chegou um momento que o pão e a água, terminou o pão e a água já estava no fim. Queridos, muitas pessoas, eu conversava com o pastor Júlio outro dia, elas estão confiantes em coisas que este mundo oferece. Aquela mulher, ela confiava: enquanto tem água, estou bem. Enquanto tem pão, estou bem. Hoje muitas pessoas estão assim, confiando no odre, confiando no pão, confiando nas coisas que o homem apresenta. É por isso que muitas pessoas vão de igreja em igreja, vão daqui para lá, porque são pessoas que estão insatisfeitas. E uma pessoa insatisfeita, ela quer procurar em pessoas, quer procurar em coisas, procurar em igreja aquilo que somente Deus pode te dar. Em Filipenses 4:11, Paulo disse: porque aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. E hoje o que nós estamos vendo é pessoas descontentes, mas hoje você vai tomar a ceia e você vai dizer: eu quero comer esse pão que jamais sentirei fome, e quero tomar esse cálice que vai me fortalecer e vai me fazer andar no propósito, no caminho de Deus. Queridos, então o odre supriu por um tempo. Assim é quando você confia nas coisas dos homens. Assim, quando tu confia muitas vezes em instituições. Assim é quando você está na superficialidade, sabe? Há um tempo limitado que aquilo te agrada e que aquilo te satisfaz. E agora, quando terminou aquilo que parecia que ela tinha colocado a sua esperança, ela tinha colocado ali: oh, agora eu tenho pão, eu tenho água, mas foi terminando. O que Agar fez? Ela começou a chorar compulsivamente. E agora vocês observam só, esse menino, ele já com seus 16 anos aproximadamente ou mais, ele se sentiu abandonado mais uma vez. A sua mãe largou ele debaixo de um arbusto, ficou distante a um tiro de flecha, de arco-flecha. Essa era a medida que tinha, de aproximadamente 100 metros. E agora esse menino convalescido, não diz quanto tempo ele estava sem água, mas ele estava para morrer. Ele estava para morrer. E a mãe começou a chorar compulsivamente. E nós lemos aqui que aquela mãe chorando e disse: o meu filho, coloquei ele para morrer. E agora observem como é que estava Ismael, mais uma vez abandonado. O meu pai me abandonou, minha madrasta me abandonou, agora minha mãe me abandonou. O coração desse jovem. Quem sabe eu estou falando para pessoas aqui que já foram abandonadas pelo seu esposo, pelo seu pai. Quem sabe eu estou falando para pessoas que foram abandonadas por um pastor. Mas hoje Deus quer mudar a tua história. Hoje Deus quer mudar a tua história através dessa palavra. Deus quer mudar a tua história através dessa palavra nesta noite. E esta mulher, ela começou a chorar, mas nós lemos aqui no 17, que Deus, porém, ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino. O que eu quero dizer para você nesta noite, que Deus, Ele não se move por necessidade. Deus se move quando você clama, quando você busca, ou quando você intercede agora, quando você começa a tomar uma atitude de não ficar murmurando, não ficar reclamando, não ficar procurando agora nos homens a solução para você. Mas este menino, ele fez o que o seu pai o ensinou. Ele, mesmo na convalescência, ele ergueu a sua voz ao céu. Deus ouviu a voz do menino e não o choro da sua mãe. Por isso que Jeremias 33 diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe.
Nós como igreja estamos passando momentos lindos aqui, junto com o pastor Júlio. Toda quarta-feira estamos a orar aqui. Está sendo um renovo para a nossa vida, tanto espiritual como físico. Nós estamos experimentando coisas lindas e maravilhosas. Eu quero dizer que você que não tem vindo às 6 horas aqui, você está perdendo algo lindo e maravilhoso que Deus preparou para você. E uma coisa que me chama muito a atenção é ver, pastor, as crianças que vêm de mochila orar aqui na igreja e depois vão para a escola. Você não tem desculpa, é indesculpável. Venha pelo menos 10 minutos, mas venha estar junto, receber a unção, venha junto estar orando, porque eu creio que aquilo que muitas vezes para ti é impossível, para ti não pode acontecer, mas quando nós clamamos, a mão de Deus é estendida para você. Que como o pastor Júlio falou na sua oração, que nós não temos um Deus surdo, nós não temos um Deus que tem o seu braço encolhido, mas um Deus que tem os seus ouvidos abertos e a sua mão estendida para abençoar a sua igreja quando esta clama, quando essa começa a orar e buscar a Ele de todo o coração. É por isso que no Salmo 27:10 diz, 27:10 não, Salmo 34:6, olha só, clamou este aflito ao Senhor, olha só, clamou este pobre e o Senhor ouviu e salvou de algumas angústias, é isso? Salvou de algumas angústias. O que está te angustiando hoje, irmão? O que está te angustiando? Esse menino foi mais uma vez abandonado para morrer. Você imagina, com sede, convalescido, 3 vezes abandonado, desprezado, sendo um estorvo. Ele achava que era uma bênção. Ele achava que ele tinha resolvido o problema da família, mas não, era decepção e frustração em cima de decepção e frustração. Mas esse jovem você não vê de forma alguma ele murmurando, ele falando. A Bíblia não registra nenhum fato desse. A Bíblia registra que ele estava ao lado da sua mãe, e quando ele achou que a sua mãe ia protegê-lo, naquele momento mais difícil, ela também o abandonou e começou a chorar. Por isso nós temos que entender que Deus, Ele quer que a sua igreja comece a orar. E o que nós lemos aqui nesse texto? Que Deus ouviu a voz, coloca ali por favor, no 17, 21:17 de Gênesis 21:17. Olha só, e ouviu Deus a voz do menino. Sabe o que eu entendo nisso? Deus quer ouvir tua voz. Deus quer ouvir tua voz. Mas Deus não quer ver tua murmuração. Deus não quer ouvir tua murmuração. Deus não quer ouvir você ficar descontente, mas Ele quer ouvir a tua voz, lançando sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti. Ele quer livrar-te de todas as tuas angústias. Hoje você vai comer o pão e tomar o cálice e vai dizer: Deus me fortalece. Eu não quero mais ser uma pessoa que vive murmurando. Eu não quero mais ser uma pessoa, diante de tudo que eu estou ouvindo e que esse menino passou, ele não murmurou, mas ele levantou a voz e realmente ele clamou a quem podia socorrê-lo. Uma das coisas que Davi fala no Salmo 20, no versículo 7, no Salmo 27, ele diz: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós, porém, confiaremos no Senhor. Como é bom quando tu deposita a tua esperança no Senhor, Ele não te desampara. Esse menino já se sentindo desamparado, ou sentindo sozinho, ali Davi fala no Salmo 27:10, mesmo que a tua mãe e o teu pai te desampararem, eu jamais te desampararei, eu não me esquecerei de ti, porque quando meu pai e minha mãe me desampararam, o Senhor me... Você nunca está sozinho. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Ele está contigo. Tu nunca estás sozinho. Ele não vai te deixar só. Jamais, jamais, jamais. Ele não te deixa só. Por isso Deus quer que você possa desfrutar daquilo que Ele prometeu. E que Ele prometeu, Ele vai te dar, Ele vai te abençoar. Agora, uma das coisas que nós temos que entender é que nós muitas vezes não nos encaixamos dentro do propósito de Deus.
Mas isso eu vou falar uma outra vez. Olha só, quando o odre se esvaziou, esse menino orou, e ele clamou ao Senhor, e ele realmente pôde entender que ele era conhecido, Ismael, como é que ele era conhecido? Como filho da escrava. Mas Deus não chamou ele de filho da escrava. Olha só como é que Deus chamou ele. Está ali no 21:13. No 21:13. Olha como é que Deus olhava para Ismael. Não como filho da escrava, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu. Porquanto é toda assim, na minha Bíblia diz descendente. Para Deus ele era descendente. E para Deus, eu e você temos uma promessa. Uma promessa. E qual é a promessa que Deus tem para mim e para ti nesses dias? Está lá em Deuteronômio, capítulo 28 e no versículo 2. As bênçãos do Senhor, elas irão atrás de você. Tu não vai correr atrás de bênçãos. Olha só. Deuteronômio, capítulo 28 e o 2. Todas estas bênçãos, tu vai ter que correr atrás. É isso? Todas virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Olha só. Coloca no 8 ali, por favor, olha só, Deuteronômio 28:8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Aonde você for, você é abençoado por Ele, aleluia! Assim como eu disse para Josué, aonde colocar a planta do teu pé, ali será vosso. Oh, tu é descendência do Senhor. Esta promessa é para mim e para você. E por que nós muitas vezes não desfrutamos? Porque coloca no 28:1 ali, 28:1. Por que eu não desfruto da bênção de Deus, pastor? Ele tem os escolhidos, dele, ele tem só o grupinho dele. Não. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus, ou algum dos seus mandamentos? Você guarda algum dos mandamentos? Hein, meu batera? Algum? É todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te sobre todas as nações da terra. Aleluia! Mas isso é para quem? É para quem? Tem cuidado de guardar todos os seus mandamentos. É por isso que no Salmo 119, no capítulo 119:4 diz assim: Deus deixou os seus mandamentos para que diligentemente os observássemos. A minha Bíblia diz assim: porque Deus deixou os seus mandamentos para que os cumpramos à risca. Não é para a direita nem para a esquerda. Então, pastor, as bênçãos não vêm sobre mim. Mas a culpa não é de Deus. Ele te orientou como você deve fazer. A escolha é tua. Você escolhe fazer a vontade de Deus ou não. O que você tem escolhido nesses dias? Ouvir os coach? O que você tem escolhido nesses dias? Ou tu tem escutado o teu pastor, que realmente é aquele que tem cuidado das tuas feridas, é aquele que te ouve, é aquele que te atende, é aquele que te socorre nos momentos que tu mais precisa. Quem você tem dado ouvido? Quem você tem dado ouvido nesses dias? E é por isso que Deus ouviu a voz do menino. E uma das coisas que eu vi ali, que Deus chama eu e você, não mais de servos, mas de amigos. Deus, Ele nos chama e nos diz que nós somos descendentes da sua promessa e da sua herança. Amém? E a sua promessa nos acompanha, a sua presença nos acompanha. Tu precisa conhecer, aleluia, a tua verdadeira identidade e a tua filiação. Você é um filho de Deus.
Mesmo que o mundo possa dizer que não. Mas você é um filho de Deus. Mesmo que a tua família possa dizer você não é. Você pode dizer, o sangue de Jesus me limpa e me purifica de todo pecado. Em Romanos 8 diz que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você está em Cristo Jesus. Aleluia! Agora basta somente cumprir os seus mandamentos. Mas não é fácil, pastor, não é fácil. Uma das coisas que eu aprendi em toda a minha vida, que o evangelho realmente é para pessoas que podem fazer, como disse Josué no capítulo 1. Ele fala por 3 vezes no capítulo 1, ser forte e corajoso para cumprir tudo que está no livro da lei. Tu tem que ser forte, tu tem que ser corajoso. O evangelho, não é um evangelho de maravilha, mas o evangelho é um evangelho de renúncia. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia a dia, e siga-me. Este é o evangelho. E é isso que nós temos que desfrutar, é isso que nós temos que agora entender, que é o negar-se a si mesmo. É o negar-se a si mesmo. É quando você, em qualquer situação, tu perguntar para ti mesmo, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Amanhã começam os teus desafios, na segunda, quem trabalha. E o que Jesus faria se estivesse no teu lugar? Tu vai ter que resolver situações difíceis amanhã. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Sabe por quê? Porque você é o embaixador dos céus aqui na terra. Você tem que trazer agora a cultura celestial para essa terra que jaz no maligno. E nós estamos aqui como ovelha no meio de lobos, mas nós somos agora revestidos, por Cristo Jesus, pelo seu sangue. Nós estamos agora purificados. E podemos declarar, diabo, tu estás derrotado. E nada vai impedir de eu ser herdeiro de todas as bênçãos que estão reservadas na palavra de Deus para mim. E são mais de 5.832 promessas de bênção para nós. Mais de 5.000. E você tem que entender uma coisa, que você faz parte disso, amém? Mas qual era a diferença? Qual era a diferença de Ismael? Coloca ali no 21, 20. Gênesis 21, 20. Ali fala toda a diferença de alguém que é um vencedor. Mesmo no momento mais difícil da sua vida. E quem era com ele? Deus era com o menino. Deus era com o menino. Como é bom você ter certeza que Deus está comigo. Eu gosto muito daquela canção que diz, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está. Aleluia. Aleluia. A tua vida está agora nas mãos do médico, nas mãos de um psicólogo. Tua vida está nas mãos de quem? No mundo vós passareis por aflições. Vai ter momento ruim. Tu tem que procurar os recursos que nos são oferecidos. Queridos, eu já fiz cirurgia no meu joelho. Já tenho implante. Os dentes já não são mais o mesmo. Né? Já procurei muitos recursos. Sabe que a medicina oferece. Mas a minha vida está nas mãos de Deus. Eu não conseguia mais orar de joelho. Estava com muita dor no meu joelho. Teria que fazer uma cirurgia. De um médico falou, tu vai ter que emagrecer. Missão impossível. Mas daí eu comecei a orar, Deus, faz 2 coisas, ou tu cura meu joelho, ou eu gasto 25.000 para arrumar o joelho, ou eu emagreço. Aí, ele arrumou meu joelho. Então é sinal que o regime... Amados, Ele é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Mas eu vou ter que emagrecer, fiquem tranquilos. Mas, amados, nós temos que entender que a diferença da vida de Ismael é que Deus estava com ele. Quem é que está contigo? As tuas preocupações? Quem é que está contigo? A tua mente hipertrofiada de problemas? Sabe, nós lemos aquele texto lá em 1 Pedro que fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele.
Mas o que adianta? Tu entrega, mas não confia. Tu entrega, mas não confia. Tu entrega, mas fica preocupado. Tu entrega, mas perde o sono. Não, se tu entregou para o Senhor, tu entregou para a melhor pessoa do mundo. Orou e descansa. Orou e descansa. Então nós temos que entender que muitas vezes a nossa negligência, o falta de conhecimento da palavra tem feito nós sofrer. Mas Ismael não, ele não sofreu. Ele viu que a mãe dele estava sofrendo, mesmo desamparado por 3 vezes, mas ele sabia que Deus o não tinha desamparado. Aleluia! E uma das coisas que eu aprendo aqui, que Moisés ficou 40 anos junto com o faraó no palácio, comendo do bom e do melhor. E você vai observar ali em Hebreus 11, 24 e 26, fala que ele era chamado filho da filha de Faraó. Mas lá no palácio, ele nunca ouviu a voz de Deus. Lá no palácio, ele nunca ouviu a voz de Deus. Mas quando ele tomou uma decisão, coloca ali em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 24 até o 26. Pela fé, Moisés já sendo grande, com 40 anos, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E olha o 25, escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E no 26, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo, de que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Eu não vou meditar sobre esse texto aqui, mas é muito lindo, dá uma bela pregação. Mas eu quero dizer uma coisa, ele recusou, ou seja, ele tomou uma decisão. E foi lá no deserto que ele ouviu uma voz que disse assim: Moisés, tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é santa. O deserto não é um lugar ruim. É o lugar onde nós somos mais sensíveis a ouvir a voz de Deus. No deserto, irmãos, é quando você começa a entender que você agora depende só de Deus. Enquanto tiver dinheiro, mas agora o deserto, a tua única dependência é dele. Foi como a oração que eu estava ouvindo do pastor aqui, ele dizendo que o povo, quando estava atravessando o deserto, ele tinha uma mão que durante o dia agora protegia do sol, e também era uma bússola. E à noite tinha uma nuvem de fogo que orientava e aquecia, porque a temperatura do deserto caía muito. E o povo de Deus estava sempre com ar-condicionado. Deus provê todas as coisas. Nós temos um Deus que sempre quer o melhor para mim e para você. Mas o que você tem escolhido nesses dias? No deserto, Deus quer ter intimidade contigo. Quem sabe tu está passando por problemas, dificuldade, mas é aí que Deus quer te abençoar ainda mais. Quer dizer, filho meu, fala comigo, eu quero te ouvir, eu quero te atender. Então nós temos que entender que no deserto é um lugar que parece inóspito, parece sem provisão, parece um lugar que ali é um lugar que não tem nada a oferecer. Mas foi no deserto da vida que eu, Emanuel Nazareno, aprendi que não existe lugar melhor que estar junto com os irmãos. Que não existe melhor do que estar na igreja. Eu sempre falo, quando eu olho para minhas fotos de infância, eu estava na igreja. Quando eu olho para minhas fotos de bebê, no colo da minha mãe no coral. Quando eu olho para minhas fotos de adolescência, na igreja. Quando eu olho para minhas fotos de juventude, na igreja. Depois de adulto, na igreja. Quando eu olho para minha velhice, na igreja. Não tem uma foto minha no boteco. Não tem nenhuma foto minha em lugares onde está o pecador. Aleluia por isso. Porque eu sempre aprendi uma coisa, que não há lugar melhor do que estar neste ambiente, onde o povo de Deus está reunido. Muitas vezes cheguei aqui fraco, muitas vezes cheguei aqui nesse ambiente cabisbaixo, muitas vezes cheguei aqui num ambiente como esse aqui, achando que eu não ia mais resistir, mas a palavra de Deus vinha, assim como os discípulos disseram para Jesus, foi Pedro que disse. Jesus disse quando viu aquela cena, parece linda, depois de um sermão que ele repreendeu as pessoas, os barquinhos tudo indo ali pelo lago Genezaré, e Jesus falou para os discípulos, vocês querem ir junto também? E eles disseram, para onde iremos nós, se só tu tem as palavras de vida?
Nós não temos outro lugar para ir, a não ser estar junto com os irmãos, a não ser estar num ambiente desse, aonde a presença de Deus é viva e real. Por isso que esse jovem clamou ao Senhor. E a diferença é, como nós lemos, é porque Deus estava com ele. Deus estava com ele. E no versículo 18, agora ali, olha o que Deus falou. Foi Deus que falou para Agar. Gênesis 21, 18. Olha o que Deus falou para Agar. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão. Ou seja, deixa de mimimi. Deixa de mimimi. O que é isso, pastor? O que é isso? Tu quer que Deus faça o que é para ti fazer? É para você estar orando aqui às 6 horas da manhã. É para você estar no jejum do fortalecimento. É para você estar em todas as reuniões. Onde já se viu alguém dizer, eu vou num culto na semana e tá bom? Queridos, para com isso. Olha o que Davi disse. Mais vale um dia na casa do Senhor. Queridos, eu se tivesse culto de segunda a sexta, eu não viria todos, mas quase todos. E por que eu não viria todos? Porque agora o Ademir inventou de me inscrever num curso. Eu estou fazendo curso de informática e TI, mas que coisa séria, toda segunda-feira. Mas amados, o que nós temos que aprender nesses dias? É que não há melhor lugar do que esse, porque aqui o Senhor ordena a sua bênção. Aqui hoje eu tenho certeza que os que entraram aqui enfermos sairão curados para a glória do nome de Jesus. Amém? Sabe por que eu tenho certeza? Porque na cruz Ele levou o quê? As nossas dores e enfermidades. Pensa um negão que tem fé e que crê em tudo que Jesus falou e tudo que está registrado na palavra. Se na cruz Ele levou minhas dores e enfermidade, por que eu vou para casa com dor e com enfermidade? Ah, pastor, quem é que duvida que Deus pode curar? Levante a mão. Quem é que duvida? Se ninguém duvida, então diga comigo assim: eu recebo o meu milagre ao tomar o cálice na minha mão e comer do pão e o beber do vinho, eu não serei mais o mesmo. Amém? Porque aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia! Esta é a palavra de Deus. Foi isso que foi passado para Ismael. É por isso que você não vê ele chorando. É por isso que você não vê ele de forma alguma agora tosquenejando. Mas você viu que no pior momento da sua vida, não só o abandono, mas quando ele estava para morrer, o que sua mãe não fez, ele agora realmente fez, porque o seu pai tinha lhe ensinado. E o que eu ia pregar hoje era sobre Zelofade, né? Não é Zelofade, é isso aí, Zelofade, que está lá em Números 27, é um pai que deu um bom exemplo. E sabe por que eu ia pregar sobre isso? Mas só que demoraria muito, porque agora os judeus do mundo todo estão vindo para Israel. E está se cumprindo o que aconteceu lá em Números, no capítulo 27. Depois você lê lá. E é o que está acontecendo agora. As mulheres que não tinham direito nenhum, mas por causa das filhas de Zelofade, agora os judeus que estão vindo para Israel têm direito, porque foi Deus que revogou a lei naquela época. E aquilo que Deus faz é para todos sempre. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Medite nisso lá na tua casa. Eu ia pregar sobre isso mais, como tem que ser. Queridos, então, para encerrar o que eu estou falando aqui, Deus quer que você possa entender que aquilo que estava como algo que ia trazer para Ismael um martírio e um sofrimento para a história, Deus reverteu, porque Deus estava com ele. Deus estava com ele. E uma das coisas que Deus disse para Abraão, por isso que Abraão também ficou tranquilo, olha só, mas Deus não falou para Ismael. Em Gênesis 21, 12, disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser,
porque por Isaque será chamado a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ele ser teu descendente. Ou seja, Abraão tinha certeza que Deus ia cuidar do seu filho. E eu só quero dizer uma coisa para vocês, olha a bênção de Deus. Você sabe aonde era a região que aconteceu isso aqui? Essa história? Sabe onde era a região? Dubai, que é uma das regiões mais ricas. Sabe quem foi a descendência de Ismael, os ismaelitas? Quem é? Os árabes. Alguém conhece um árabe pobre aqui? Levante a mão. Alguém conhece um árabe mendigo? Alguém conhece? Sabe por quê? Em Números, no capítulo 23:19, diz assim: que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus prometeu, Ele cumpre. E Deus prometeu, não só para Ismael, mas para mim e para você. Por isso essa é uma noite em que Deus quer que você possa entender que no momento mais difícil da tua vida, não reclame, não murmure, mesmo que teu pai e a tua mãe te abandonar, mesmo que teu marido te abandonar, mesmo que parece que as coisas não vão dar certo, mas comece a clamar a Ele, comece a clamar a Ele, comece a buscar a Ele, comece a buscar a Ele, porque Ele é o Deus poderoso e é o Deus que faz tudo a favor do seu povo. É por isso que Davi fala no Salmo 108:13: em Deus faremos proezas. Em Deus você vai fazer igual Josué. Quando precisou que o sol ficasse mais tempo, dando a sua luminosidade para que o povo pudesse vencer a batalha, Deus parou o sol, porque Josué clamou. E aquilo que é impossível para você, é possível para Deus, amém? Fique de pé, por favor. Aleluia. Nós servimos a um Deus. Assim estava Ismael, um Deus que Ele não se limita a lugares. Não, é um Deus que te ouve quando ninguém te ouve, e um Deus que te vê aonde ninguém te vê. Ele estava no deserto, debaixo de um arbusto. Mas Ele te ouve. Então eu quero dizer para você, comece a clamar a Ele agora. Coloque aquilo que é impossível para ti diante dEle agora. Coloque diante dEle agora, coloque. Ismael tinha tudo para ter um desfecho diferente, mas Ismael confiou em Deus. Desprezado por seu pai, pela sua mãe, pela madrasta, mas Deus o não desamparou. Coloque diante de Deus agora, coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus agora. Coloque diante de Deus agora. Quem sabe você entrou aqui com uma dor no teu corpo físico, em que a medicação não está fazendo efeito. Quem sabe tu está tomando uma medicação de alta complexidade. Quem sabe você diz, mas não adianta a medicação. Quem sabe se trocar a medicação vai te dar efeitos colaterais que vai piorar ainda. Mas você está aqui diante de um Deus que não deixou Ismael morrer no deserto, porque Deus estava com ele. E hoje é um culto de ceia. Hoje é a ceia do fortalecimento, é a ceia em que Deus vai levantar homens e mulheres dispostos a fazer a sua obra. Essa é uma ceia em que vai mudar a tua história. Assim como Deus já me curou num culto de ceia, Ele quer também fazer esse milagre na tua vida. Pai, eu oro agora, que nós lemos, Pai, que Abraão foi o pai da fé. Abraão despediu o seu filho, porque ele sabia que Deus era com ele. E Ismael, de forma alguma, ele murmurou, de forma alguma ele amaldiçoou seu pai, mas ele honrou seu pai e a sua mãe. Segundo aqui o relato bíblico,
E no momento mais difícil ele ergueu a sua voz, porque ele sabia que Deus não o deixaria morrer naquela situação, que Deus era com ele. Ah, Pai, pessoas que entraram aqui insatisfeitas, pessoas que entraram aqui como quem dissesse: hoje é meu último culto na central, se Deus não falar comigo, não irei mais lá. Oh, Pai, muitas pessoas estão agora cocheando em dois caminhos, de um lado para o outro, mas Tu quer, Pai, através dessa palavra, nos orientar e dizer que nós precisamos e necessitamos ter convicção da nossa identidade, saber quem nós somos, porque a Tua promessa é fiel e verdadeira, Senhor. E se a Tua promessa é fiel e verdadeira, oh, ela é para aquele que o busca, é para aquele que realmente, Senhor Jesus, coloca diante de Ti toda a necessidade, é para aquele que ora, é para aquele que jejua, Senhor. Ah, Pai, Neemias, ele era um copeiro, mas ele não era engenheiro, não tinha aptidão nenhuma agora para pedreiro. Mas quando ele soube do acontecido em Israel, oh, Neemias, ele chorou, mas ele orou e jejuou, e Tu deu para ele a orientação para que os muros fossem reerguidos novamente, Senhor. E assim Tu quer fazer, oh Pai, com a Tua igreja, Tu quer fazer com os irmãos, oh Pai, há pessoas que muitas vezes elas estão recorrendo a odres, estão recorrendo a coisas, Pai, que realmente elas vão cessar. Mas, Pai, a Tua palavra é para sempre, a Tua promessa é para sempre. E aqueles que confiam em Ti são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme, 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 firme para todo sempre. Por isso eu oro nesta noite, Pai, pessoas que estão enfraquecidas na fé. Mas assim como lá em Lucas, os discípulos disseram: aumenta-nos a fé. Pai, nós oramos agora para que homens e mulheres que estão agora, quem sabe, sem fé, ou que não exercitam a sua fé, ou eles podem dizer: nesta noite eu quero ter uma fé fortalecida no Senhor, eu quero ter uma fé fortalecida, que eu vou tomar a ceia, e eu creio, ou que toda enfermidade que está no meu corpo físico não vai ficar. Eu creio que esta é uma noite de milagre para a minha vida, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, será para sempre o mesmo. Aleluia! E a Tua palavra é fiel e verdadeira. Aleluia! Por isso, Pai, eu Te louvo, porque nesta noite eu posso ver, Pai, homens e mulheres sendo alcançados por Ti. Homens e mulheres agora, Pai, tomando posse do milagre agora, Pai. Assim como Ismael, pessoas que chegaram aqui, Pai, quem sabe, já desesperançosos, achando que tudo ia dar errado. Mas esta noite, Pai, nesta noite, Tu muda esse quadro. Pessoas que tomam agora, Pai, uma decisão de ouvir a Tua voz, como está lá em Deuteronômio, e cumprir tudo aquilo que Tu tem ordenado. Tudo aquilo que tem ordenado. Pessoas que vão fazer um propósito, assim como fez Moisés, ou que preferiu, não, ele era chamado agora de filho da filha de Faraó, mas ele preferiu ir para o deserto para ter um encontro com Deus. Então, Pai, nós queremos sair da zona de conforto e queremos tomar uma decisão, oh Pai, em fazer a Tua obra, em fazer a Tua vontade e deixar a Tua palavra agir em nossa vida. Por isso, Pai, nós Te louvamos. E você que precisa de um milagre, levante a tua mão. Levante a tua mão, levante a tua mão. Você que precisa de um milagre, você que precisa de uma resposta. Nós estamos orando aqui às quarta-feira, porque nós cremos nesse Deus de milagre. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus quer que tu viva os milagres dele. Deus quer que tu confie nele. Pai, agora, Pai, muitas pessoas estão com a sua mão erguida e querem e precisam de um milagre. E agora, Pai, oh Pai, como falei sobre a Tua palavra é fiel e verdadeira, Pai. O que eu falei não foi nada, Senhor Jesus, ou da minha vontade, mas é o que está registrado na Tua palavra. A Tua palavra diz que a oração da fé cura o enfermo. Por isso, Pai, há oração sem fé e a oração com fé. E os irmãos estão fazendo oração da fé agora. Faça oração da fé. Se tu não tem fé, diga: Deus, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Você que está em casa agora, diga: aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Aleluia. Pai, agora, Pai, nós cremos que tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que é mentira maligna, caia por terra, em nome de Jesus. Mas ministra Teu poder, ministra Teu poder.
poder agora, Pai. Ministra teu poder, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, nós te rogamos. E, oh Pai, começa agora, Pai, o milagre acontecer. Vem, 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 vem. Vem, Deus, o teu milagre. Vem, 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 Deus. A tua mão de poder tocando neste homem e nesta mulher, assim como Sara, Pai. Oh, era impossível para ela, assim como era impossível para Abraão, é possível para ti. Por isso, Pai, nós te louvamos, nós te bendizamos, nós te exaltamos, Pai. E a ti, somente a ti, nós damos e sempre daremos a glória, a honra e todo louvor. Amém. Amém. Diga comigo assim: Deus, muito obrigado pelo meu milagre. Olha o que vai acontecer nesta noite. Quando você tomar a ceia, faça aquilo que tu não podia fazer. Faça. Faça, se tu não podia coçar as costas aqui por causa de bursite, tendinite, faça isso. Faça, porque eu creio que esta é a noite do teu milagre. Amém? Amém? Então, só para me encerrar, diga, dá um lá menor aí, só um lá menorzinho. Posso crer que em minha vida o milagre já aconteceu. Posso ver as promessas sendo liberadas.